Olá, povo de Deus, povo da IMR, mulheres fortes, mulheres que estão se posicionando mesmo na presença do Senhor a cada live. Nós estamos vendo mulheres e homens, palavras que edificam, palavras que estão nos fazendo crescer, nos posicionar. Eu louvo a Deus pela vida da minha mulherada que está lá falando das coisas de Deus com uma clareza, né? Porque tudo está ali na Bíblia. Como nós estamos crescendo mesmo nas coisas do Senhor. Como foi de Deus esse projeto que o nosso apóstolo trouxe. Assim como é de Deus o nosso canal. Nosso canal da Rede de Mulheres Peniel Renovada, ele está crescendo, ele está lindo, 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 lindo. Como vocês estão se inscrevendo? Se inscrevam mesmo nesse canal, porque o Senhor continua entregando fardas para entrar nesse exército. E é um exército muito lindo. Vocês sabem que é um exército lindo e cada dia que ele cresce, ele vai se tornando mais lindo ainda. E vamos para a nossa reflexão da semana, e antes eu também falo um pouquinho do culto de ontem. Ontem quem trouxe a palavra foi o pastor Marcos, e se você ainda não viu, se não deu para você ver, entra nos nossos aplicativos, tanto para as lives quanto para as palavras, está tudo lá. E ontem o pastor Marcos falava o momento de construir muros e o momento de construir pontes, muito interessante. E que em todo tempo nós temos que ter o discernimento de Deus, que é Deus quem nos dirige para uma coisa ou para outra, e que quando construímos sem a presença do Senhor, sem a direção de Deus, nós podemos nos machucar. E ele falava em cima de Provérbios 16:3. Nossa, estou ficando boa nisso, hein? Veja a palavra de ontem, ela é muito edificante, como todas as palavras, né? Mas foi muito lindo ontem o que o pastor Marcos trouxe. Bom, e vamos para a nossa reflexão da semana, que também foi um presente de Deus. Essa semana o Senhor trouxe para nós falarmos sobre a graça de Deus. E nós vamos falar em cima de alguns livros, e depois vocês vão ler com tranquilidade, né? Salmo 63, Romanos 12, 2 Pedro 3, Tito 2, Efésios 2. A graça de Deus. Amadas, a graça de Deus é um presente dado para nós. A graça de Deus, ela é um presente não porque nós merecemos esse presente, mas aquele que nos dá a graça demonstra todo o seu caráter para nós. Aquele que nos dá a graça é uma pessoa generosa. Aquele que nos dá a graça nos oferece a salvação. A salvação. Então nós temos que entender mesmo que essa graça de Deus, a graça é um amor que Deus nos dá de forma incondicional. Olha que lindo, amadas, a graça, né? Na graça o Senhor revela todo o caráter dele para nós, né? Aquele que dá a graça, aquele que traz a graça para nós, aquele que todos os dias está falando que está à nossa frente para cuidar. A graça é um atributo do Senhor. A graça é um componente vivo. É um componente vivo em nossas vidas em todo o tempo. Nós temos que entender que quem deu a graça é aquele que fez essa obra maravilhosa. Quem nos deu a graça é aquele que tem um chamado para nós em todo o tempo. Quem nos deu a graça foi humilhado. Quem nos deu a graça sofreu morte de cruz. E morte de cruz sem ter pecado nenhum. Quem nos deu a graça tirou todos os nossos pecados. Quem nos deu a graça foi para a cruz falando: filho, filha, eu te amo. Quem nos deu a graça, amadas, não cansa de nos defender em todo o tempo. Quem nos deu a graça não cansa de toda hora falar: eu te chamei, eu te separei,
Quem nos deu a graça em todo tempo nos chama de filho, em todo tempo nos chama de filha. Nós estamos vivos, nós estamos vivas, porque a graça foi um dom gratuito, porque a graça veio de forma gratuita. Nós estamos vivos, nós estamos vivas, porque todos os dias o Senhor manifesta a graça dele em nossas vidas. Se eu estou dormindo, o Senhor manifesta a graça. Se eu estou acordando de manhã, o Senhor está manifestando a graça. Se eu tomo meu café da manhã, o Senhor está manifestando a graça. Se eu me sinto, se eu sou feliz pela manhã ou não feliz, ou se eu estou passando por uma situação, se eu tenho coisas para resolver, o Senhor está manifestando a graça dele. Naquele momento que eu não estou feliz, naquele momento que eu não estou feliz, naquele momento que eu não estou feliz, o Senhor fala, não, eu vou te alegrar, porque eu te dou a minha graça. E a Bíblia, olha o que diz aqui no livro de Salmo 63. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A graça do Senhor é tudo para nós. A graça do Senhor é algo rico que nós temos, né? Nós temos isso. A graça do Senhor traz tudo o que nós precisamos. E o Senhor fala, com a minha graça que eu te dou, a minha graça que te alcançou, você não precisa de mais nada. A graça do Senhor é esse reconhecimento de que nós estamos de pé. Amadas, a graça nos capacita. E olha o que diz no livro de Romanos 12, 6 e 7. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, com o amor que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Então, minha amada, meu amado, se você tem o dom de servir, sirva. Se você tem o dom de cantar, cante. Se você tem o dom da libertação, vá libertar pessoas. O dom que o Senhor te deu, vai e faça. Faça com alegria, porque essa é a graça que o Senhor nos deu. O Senhor nos usa com alegria, então vai com alegria. A graça do Senhor, a graça nos faz crescer. A graça nos faz crescer. E olha que interessante, a graça nos capacita, porque é Ele quem chama. E o Senhor está chamando. O Senhor está chamando homens e mulheres para trabalhar no reino. O Senhor está chamando homens e mulheres falando, Deus, é hora de se levantar, é hora de vir, é hora de fazer. Porque eu te levantei, eu te separei, eu te chamei, então venha. A graça do Senhor nos faz crescer, e olha que está lá em 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Muitas coisas que nós fazemos, às vezes começamos e não terminamos. Começamos e a coisa fica embolada e nós não terminamos. Mas quando nós temos a graça do Senhor, quando nós temos a direção de Deus, nós começamos. Tudo do Senhor tem começo, meio e fim. Ele nos orienta, Ele nos dá a direção. Então nós temos que entender mesmo que a graça é esse presente, é esse amor, é esse cuidado, né? O homem faz coisas que às vezes não termina, mas quando você está embaixo da graça de Deus, você começa, você tem meio e você tem fim. A graça de Deus é algo que faz terminar muito melhor. Então nós temos que ter esse entendimento que a graça é um presente de Deus, a graça, o Senhor é aquele que nos olha todo dia, a graça vem pelo amor dele, que o amor dele é incondicional, que o amor dele é em todo tempo, que a graça é para todos. Em Tito 2,11 o Senhor fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu quero terminar aqui falando que a graça de Deus não exclui, ela nos inclui. A graça de Deus nos faz mesmo pensar, por que eu fico triste? Por que eu choro? Por que eu ando triste muitas vezes? Mulher, se você ficou triste por alguma situação, homem, se você ficou triste por alguma situação, não foi para agora? Foi, porque a graça de Deus te posicionou.
A graça de Deus fez você ser esse homem, essa mulher de Deus. Então se alegre, porque o Senhor nos trouxe graça, o Senhor nos permitiu. Foi direção de Deus, foi permissão de Deus fazer tudo o que nós já fizemos até agora. E o que não foi de Deus, Ele tirou. Então a graça de Deus nos posiciona. Nós precisamos aproveitar cada momento da nossa vida. Viva com alegria, porque esse momento que nós estamos vivendo agora foi a graça de Deus. E eu queria terminar aqui lendo Efésios 2. Olha que lindo, mulherada. Olha que lindo, povo de Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que lindo. Por que Ele fez isso? Para mostrar nas eras que hão de vir. Olha o que eu estou falando, que hão de vir. A incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados, tem coisas que hão de vir. Agora, se você está embaixo da graça, se a graça te alcançou, você vai ver o que está para vir na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Tem coisas grandes para acontecer nas nossas vidas. E eu busco para você, nós somos livres. Eu quero falar para você, eu não busco, eu quero dizer para você, homem e mulher, somos livres porque a graça nos alcançou. E que a graça de Deus esteja em nossas casas em todo o tempo. Que a graça de Deus traga momentos maravilhosos para nós essa semana, porque somos livres, porque temos o amor de Deus em nossas vidas. Uma semana só de bênçãos, uma semana só das graças do Senhor.